Oi, Gabriela. Oi, professora, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Jade. Vou esperando aqui até umas 10 horas, ainda falta 4 minutinhos para a gente. Oi, Sueli. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Renata. Bom dia, Amanda. Oi, Sueli. Oi, tudo bem? Eu tô, e você? Tô bem, graças a Deus. Bom, já tá toda de escova, toda bonita, gente. Sequei ali minha franja agora, porque tava bem feio. Ontem tava aqui, ó, lerê, lerê, arrumando casa. Aí hoje eu falei, nossa Deus, ajeitar. Fala não, eu tô também nesse lerê todo. Ai, ai. Casa não para, não. Não, ainda mais com criança. Não, mas graças a Deus, pelo menos a moça que me ajuda, ela tem vindo. A gente organizou com ela o transporte. Eu tô pagando um Uber para ela vir, porque se eu for ficar sozinha com os 3 meninos, aí eu fico louca. Dá conta, não. Oi, Luiz Carlos. Oi, Alan. Vou esperar até dar 10 horas pra gente começar a falar. Tu Assisti o filme ontem. assistiu? Aham. Nossa, gostei demais. A família inteira aqui assistiu. Ah, que bom, então. É muito Nossa, bom. A história dele é impressionante. é. Muito mesmo. Gostei. Aquilo ali viveu para missão mesmo. É. O dia que falou, vou viver um pouco, foi embora. A gente não sabe, eu falo, a gente faz planos, mas a resposta é de Deus, É, coisa que não. cada um tem sua missão, né? É. Pois é. E acho que nós vamos uns bons dias ainda, né? Ai, não sei, é como se diz, eu tô vivendo cada dia. Se eu for ficar pensando muito no quanto tempo ainda, ontem eu me assustei, porque, tipo, Brasília já saiu o decreto do governador lá, estendendo até 31 de maio. É, porque lá tá muito disseminado. É. Tem o marido de uma amiga da minha filha que tá na UTI. Tem 30 e poucos anos. O Brasília, a disseminação foi muito grande e o que eles assustaram, assim, foi porque lá, apesar de ter começado o isolamento antes, as pessoas não tiveram consciência. Saiu o isolamento deles na quarta-feira, né? Então, quinta eles tinham que ficar já em casa. Só que o povo foi para Caldas Novas, para Pirinópolis, eles acharam que eles estavam de férias, feriado. E aí a disseminação que aconteceu nessa, por isso que agora que está vindo o auge. Sim, a disseminação em Brasília foi gigantesca. Eu recebi ontem o provimento lá da faculdade lá do doutorado, que a gente vai continuar. Eu estou tendo aula desse jeito aí com vocês. Segunda-feira de manhã eu fico a manhã inteira no Zoom. E ainda, o pior é que lá no doutorado a gente tem que fazer seminário, então é um apresentando, o outro debatendo, porque lá tem a figura do apresentador e do debatedor. Então, e a manhã inteira. Começa às 9 da manhã, vai até 1 hora da tarde, quase.
É. Mas a gente está Diz que assim. lá vai ser um dos epicentros, né, da doença. Até o hospital que estão querendo montar aqui em Anápolis, né? Vai montar o hospital de campanha, parece, aqui lá no centro de convenções. Vai. Está montando esse projeto é para auxiliar Brasília, porque Brasília parece que não vai ter muita condição de suportar tudo. Minha filha trabalha lá de 15 em 15, ela tá jogando os plantões para frente. Eu falei, na hora que não der mais, encerra esse contrato, pelo amor de Deus, vai para lá não, que eu não ando nem dormindo pensando. Vai não, larga. Larga isso. O duro é que quem escolheu a medicina eu falo que a prova de fogo é essa, né? Essas horas não tem. Ixi, não, mas fica só por aqui, não vai para lá não, tem paciência. Coitado, eu tô com um primo meu na frente de guerra lá em Brasília. Ele é médico pneumologista. O pessoal do GDF foi tudo chamado para a linha de frente. Ele foi convocado e tiraram todos os feriados. Toda folga. Ele tá diretão trabalhando lá. Oi, Gabriela. Oi, tá boa? Tá joia. Oi, Renata. Oi, Sueli, tudo bem? Tudo. Luiz. Gente, então, já são 10h02. Eu vou começar explicando a matéria que a gente tinha ficado combinado para hoje. E aí eu vou, para facilitar aqui, para não ter risco de entrar barulho dos outros, eu vou fechar o microfone de vocês. Mas qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, acenar, então, para a gente dar continuidade, tá bom? Então, eu vou só fechar o microfone de vocês e a gente vai se falando. Então, bom dia a todo mundo. Vamos hoje, continuação à nossa disciplina de Direito Internacional. Como eu tinha combinado com vocês, o tema da aula de hoje é refúgio e asilo. Até na aula passada, que foi o nosso primeiro encontro pelo Zoom, eu disponibilizei para vocês um link do Ministério da Justiça, que são os dados oficiais dos refugiados do ano de 2018. Foi o último que o Ministério da Justiça conseguiu fechar. Eu encaminhei tanto pelo Zoom, lá no nosso fórum de conversa, como pelo Luiz Carlos. Eu também mandei para ele o link das conversas, dos dados. Então, o que nós vamos fazer? Hoje eu vou primeiro fazer uma parte conceitual de refúgio e asilo, para depois a gente entrar nessa análise desses dados e a gente saber diferenciar muito bem esses dois institutos. Antigamente, tinha muita confusão, porque os dois institutos eles estavam meio que misturados. Somente após 1950 que foi se diferenciar o que é refúgio e o que é asilo. Antes, até 1950, os dois eram tratados como a mesma coisa. Tanto é que todo livro que você for abrir sobre a história do asilo e do refúgio, tem um exemplo clássico que eles utilizam. Qual que é o exemplo clássico que se utiliza para asilo e refúgio lá antes de Cristo? É o exemplo de Moisés. Moisés, a gente sabe, quem já leu um pouquinho a Bíblia, sabe a história de Moisés, que Moisés ele nasceu numa época onde estavam perseguindo as crianças. A mãe de Moisés deu a luz a ele e colocou num rio. E a filha do rei o encontrou. E por que ele foi criado ali? Ele foi mais ou menos considerado como se fosse um refugiado. Ele foi necessário que ele se refugiasse lá no Egito pela filha do rei, porque os filhos dos israelitas, eles seriam todos mortos. Então, a gente sabe a história que a mãe colocou, a irmã foi e viu ele descendo no rio, e viu por quem tinha pego, perguntou se não queria alguém para amamentar, então a própria mãe amamentou, mas quem criou, ele foi criado como se fosse um filho do rei. E isso é um dos primeiros exemplos que nós temos de refúgio. Hoje, se a gente for olhar, a situação dele é de refúgio, mas ele também vai aparecer nos exemplos de asilo, porque antigamente o asilo e o refúgio eles se misturavam. Até eu acho que vocês vão lembrar daquele primeiro texto que a gente estudou, eu estou até com ele aqui, ó,
que é aquele, os princípios das relações internacionais na nossa Constituição, esse texto está lá no liceu de vocês. Foi o primeiro texto que a gente estudou quando ainda estava tendo aula presenciais, que eu fiz aquela atividade valendo nota extra. E vai ter lá, entre um dos princípios do artigo 4º, é o princípio da concessão de asilo político. Se você for ler lá, na página 28 do texto, o conceito dele de concessão de asilo político, você vai ver que ele usa a terminologia refúgio. Então, a gente consegue observar que existe muito uma confusão na parte conceitual do que seria refúgio e asilo, até porque até 1950 a gente não tinha nenhuma diferença entre esses dois institutos. Por que foi existir essa diferença? Primeiro eu vou falar para vocês do que seria asilo. Asilo, o nosso primeiro conceito vai aparecer, assim, do que seria asilo político, ele aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948. Eu até pus um link agorinha para vocês lá no fórum, de um texto lá da ONU, explicando esse artigo 14. É o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conceitua o que seria este asilo. Asilo é a situação onde a pessoa, em virtude de perseguições políticas, então sempre o asilo vai estar relacionado a questões políticas. Ele necessita sair do local de onde ele é nacional, porque ele está correndo um risco de vida, e solicitar o asilo. Então, essa ideia do asilo político, ele está relacionado a questões políticas. Questões políticas, e vai ter duas modalidades. Aí eu preciso destacar uma coisa para vocês. Essas duas modalidades só existem na América Latina. No restante do mundo não existem essas duas modalidades. No restante do mundo vai existir somente o asilo territorial, que é quando a pessoa saiu do seu próprio território e vai entrar em outro e solicitar o asilo. Mas na América Latina existe a figura do asilo diplomático também. O asilo diplomático é quando a pessoa ela está sendo perseguida no seu país e ela vai para uma embaixada ou consulado de outro país e informa que ele está sendo perseguido e, portanto, ele solicita essa modalidade do asilo. Então, é importante a gente ter isso em mente. Asilo sempre envolve perseguições políticas. Está lá no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos a questão do asilo. Se você entrar... Vamos aí comigo, vamos aproveitar e fazer uma aula interativa. Os que não estão usando pelo celular, que eu acho que muitos estão pelo celular, se você não tiver pelo celular, você consegue pesquisar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí você vai abrir a sua Declaração Universal dos Direitos Humanos e quando você lê lá o artigo 14, ele vai trazer um conceito, o que é asilo. Então, olha aí quem está com possibilidade de olhar também pelo celular. Eu estou abrindo aqui a minha Declaração Universal. E aí ele vai ter lá o conceito do que é asilo. Por que eu estou pedindo para vocês olharem isso? É porque você vai observar que é muito semelhante do que vai estar na nossa lei de imigração. O artigo 14, então, gente, vai estar dispondo o seguinte. Artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Inciso 2, este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, eu não posso requerer falar que eu estou sendo perseguido politicamente se eu, na verdade, dei motivos para aquela perseguição, que foi o caso que a gente vai juntar até naquele texto que eu mostrei para vocês, que a gente já leu ele lá no início do semestre, fala do caso que eu comentei com vocês na aula de extradição,
que é o caso Cesare Battisti. O que o Cesare Battisti quis? Ele quis ser considerado aqui no Brasil um exilado político. O exílio ou asilo político, ele é uma situação por motivações políticas. E o caso do Cesare Battisti não se encaixava em motivação política, porque ele realmente tinha matado os italianos ali. Então, não foi um crime por motivações políticas, foi um homicídio. Então, por isso que até a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que eu não sou obrigada a receber uma pessoa por crimes comuns. Eu só vou considerar asilo político se for por motivações políticas. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma coisa com vocês aqui, vamos ver se eu fico tecnologicamente avançada. Vou compartilhar com vocês a tela da Lei de Imigração, para a gente ver lá na Lei de Imigração o que está falando da nossa... Vamos entrar aqui na tela de Lei de Imigração. Eu vou colocar para vocês a Lei de Imigração. Vocês estão vendo a minha Lei de Imigração? Certo? Faz um joia com o dedinho. A Sueli já fez o joia. Lei de Imigração, a nossa Lei 13.445 de 2017, é uma lei onde vai ter lá no artigo 27 a 29 o conceito do que se é asilo para a legislação brasileira. Isso hoje é o conceito para nós. Já está lá no artigo 4º da Constituição, que é um dos princípios das relações internacionais brasileiras. Está aqui agora na Lei de Imigração, já estava também no Estatuto que nós tínhamos antes, que a gente foi do Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado, que era de 1980, e agora está do artigo 27 a 29. Olha o que está falando aí, ó. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, pode ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para a concessão e a manutenção do asilo. Quais são as condições para que a pessoa receba asilo? Primeiro dela, a gente tem que ser uma perseguição política. Artigo 28. Não se considerar asilo a quem tenha cometido crime de genocídio contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Então, a gente já fazendo um link com a aula passada, com as outras aulas, a gente já consegue até ver ali o motivo. Por que chama Estatuto de Roma? Lembra lá das categorias de classificação dos tipos de tratados? Estatuto, quando você vê o nome estatuto, você sabe que é um tratado internacional que criou um tribunal internacional. Então, nós temos o Estatuto de Haia, que é da Corte Internacional de Justiça, o Estatuto de Roma, que é o do Tribunal Penal Internacional, que são os mais comuns para nós. Artigo 29. A saída do asilado do país sem prévia comunicação implica renúncia ao asilo. Então, se a pessoa sair do país tendo ganhado o asilo, ela automaticamente está existindo uma renúncia tácita dessa pessoa àquele asilo que foi concedido. Isso é o que está aqui quanto a asilo político. Alguém tem alguma dúvida para a questão do asilo político? Eu vou tirar a tela aqui de novo, do share aqui, vou tirar, para a gente abrir o microfone de vocês. Para se alguém tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida quanto a asilo político? Não. Alguém? Tem, Renata? Não. Alguém tem dúvida, não? Tudo ok? Não, tranquilo, ok. Ok, então. Então, asilo político é o que mais, como se diz, é o mais antigo, é o que as pessoas mais comentam. Existe a terminologia tanto asilo como exílio, tá? É muito comum eles usarem as duas terminologias. E agora eu vou comentar com vocês sobre refúgio. Aí eu vou fechar de novo o microfone, para a gente não ter problema nas interferências de som, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos continuar e a gente vai falar sobre refúgio.
o que é refúgio e quando surgiu essa preocupação, gente. Refúgio, ele é muito mais atual. Nós fomos preocupar com essa, como se diz, categoria de pessoas no pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial foi quando surgiu a preocupação mundial para essas pessoas, para os refugiados. Tanto é que foi quando, em 1950, em dezembro de 1950, então esse ano está fazendo 70 anos, até eu separando esse material para vocês, que eu postei lá no fórum, eu pensei, nossa, está na hora da gente escrever um artigo, 70 anos da Acnur, eu vou até pensar trabalhar alguma coisa nesse sentido para eu escrever. Até se alguém quiser escrever alguma coisa comigo, eu estou à disposição, tá? Para a gente aproveitar e falar muito desse instituto chamado Refugiados. 1950, dezembro de 1950, foi quando a ONU criou uma agência especializada para refugiados. Da mesma forma que existe a Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A sigla é Acnur, A-C-N-U-R. Acnur é a sigla que nós temos hoje para os refugiados. Então, a Acnur é um instituto, é uma agência dentro da ONU que cuida de refugiados. O papel da Acnur, gente, é de extrema importância. Por quê? Logo com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu muitas pessoas onde elas estavam, como se diz, sem nação, estavam soltas no mundo, elas eram perseguidas, elas eram pessoas que não poderiam ter vínculos com seu país em virtude da guerra, mas como se diz, que Estado iria recebê-las, quem iria tratar dessas pessoas? E aí, em 1950 foi criada a Acnur. 1951 foi quando, através da ONU, foi firmado a Convenção de 1951 da ONU sobre os refugiados. Então, nós temos uma legislação recente. 1951 foi a primeira legislação que preocupou com essa categoria de pessoas. Quem são os refugiados, gente? Refugiados, então, são aquelas pessoas que estão fora do país de origem devido a situações de temor, de perseguição relacionada à raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Ela é uma pessoa que não pode ficar no seu país, geralmente está relacionado também a questões de violência, conflito armado, graves violações de direitos humanos. Então, nós vamos ter essa categoria que é diferente do asilo político, porque o asilo político eu falei para vocês que são perseguições de cunho político, já nesse lado vai ser perseguições de caráter mais de religião, de raça, de nacionalidade, de grupo social, ou pode até ter opinião política, mas não é perseguições políticas. E aí, nisso, as pessoas elas precisam se ausentar, sair do seu país. E aí, em 1951, foi firmado a primeira Convenção Internacional sobre os Refugiados. O que acontece? Os países começaram a receber os refugiados. Só que a gente vai ter algumas questões que a legislação ainda não era completa. Até que, em 1967, ela vai expandir essa convenção. Aí, vamos lembrar daquelas primeiras aulas, dos nomes dos tratados. Convenção sobre o direito dos refugiados de 51. 1967 foi feito o protocolo. Protocolo de 1967, ou seja, é um adicional a uma convenção tratando dos refugiados, e ele vai expandir o contexto de refugiado. Porque em 1951, gente, tudo aquilo estava voltado para os refugiados da Segunda Guerra Mundial. Então, era uma legislação que tratava de refugiados, sim, mas era uma legislação ainda restrita às situações da Segunda Guerra Mundial e muito mais preocupada somente para os europeus.
Então, seriam os europeus refugiados que estavam espalhados pelo mundo. Inclusive, nós temos vários no Brasil que chegaram aqui, gente, em virtude disso. Então, 1967 se expande. Não é mais só Segunda Guerra Mundial, não é mais só europeus. Então, nós vamos ter esse protocolo de 1967. E aí, nisso, a categoria refugiado se tornou uma categoria cada vez mais ampla no mundo. E uma das situações que nós temos é, uma vez que eu sou signatário da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, o país que é signatário, ele não tem a opção de dar ou não o refúgio. Ele é obrigado. Viu a diferença do conceito lá do asilo? O asilo é um ato discricionário, é uma escolha que o país vai dar. Já o refúgio, como existe um tratado internacional que legisla sobre o tema, você não tem essa discrição, você é obrigado. E hoje, o Brasil, nós temos uma legislação que trata sobre os refugiados. Uai, professora, não é a lei de migração? Não. Se a gente lembrar da lei de migração lá dos primeiros artigos, ela fala ainda, ó, essa lei também é aplicada de forma complementar ao tema dos refugiados, mas não significa que é somente ela. Então, nós temos uma lei, e eu vou compartilhar com vocês, que é onde a gente vai estudar agora um pouquinho essa legislação. Já vou mostrar para vocês a lei nossa sobre os refugiados. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. É a Lei 9.474 de 1997. Todo mundo está vendo aí a lei? Certo? A tela? Então, olha lá para que serve essa lei. É uma lei que vai definir os mecanismos para implementar o Estatuto dos Refugiados e tomar providências. Olha o que é refugiado por essa lei. Artigo 1º. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, ou seja, para o Brasil, o que é uma pessoa refugiada? Devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do país de sua nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção daquele país. Não tendo a nacionalidade e estando fora do país, onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E inciso 3, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, a pessoa é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Gente, então, refugiado são essas pessoas que precisam de proteção de um Estado em virtude de estar correndo risco de vida por motivo de guerra ou perseguições relacionadas à violência e violações de direitos humanos de caráter religioso, nacionalidade, racial, grupo social. Isso aí, a questão de grupo social vai entrar muito a questão dos homoafetivos hoje em alguns países do Oriente Médio. A gente sabe que os homoafetivos eles são perseguidos e eles precisam pedir refúgio em muitos outros países sob risco de morte, porque a homoafetividade em muitos países não é aceita. A pessoa pode ser da mesma forma que a mulher que adultera pode ser apedrejada, o homem que é homoafetivo ele pode também ser apedrejado. Então, são situações que podem fazer com que a pessoa solicite refúgio. E aí eu gostaria um pouquinho que a gente visualizasse o Instituto do Refúgio em Anápolis. Anápolis já está tendo casos de refugiado? Sim, inúmeros. Nós temos inúmeros casos de refugiados. Um caso que não sei se todos conhecem, mas na nossa instituição nós temos alguns refugiados
que trabalham, inclusive, na União Evangélica, pessoas que são perseguidas, foram perseguidas de cunho religioso. Eu sempre gosto de levar essa pessoa na sala de aula para conversar com os alunos, mas, infelizmente, do jeito que a gente está passando, eu não sei se a gente vai conseguir, mas se Deus quiser a gente voltar a ter um dia uma aula normal, eu quero que ele brevemente nos visite lá, porque eu acho que é muito interessante o testemunho dele, comentando, ele é perseguido de cunho religioso, ele é originário do Paquistão, não posso ficar falando o nome dele aqui, porque ele nem tem redes sociais, a gente não pode pôr foto nem nada, porque ele corre risco de vida, ele está lá na nossa instituição trabalhando, ele é perseguido de cunho religioso, originário do Paquistão, e ele responde a um processo no Paquistão, onde ele foi condenado, porque ele colou um papel na parede de um aviso sobre um evento religioso que ia ter na igreja dele, cristã. E como o Paquistão é de maioria muçulmana, eles falaram que aquele papel que ele colou foi em cima de um outro papel muçulmano, então ele estaria ferindo as leis do Alcorão e, consequentemente, ele está condenado à prisão de não sei quantos anos lá, e como ele fugiu, a pena dele foi convertida a pena de morte. E hoje ele está aqui, ele é refugiado aqui no Brasil. É um trabalho muito bonito, até que como ele chegou na União Evangélica foi através da Ana Júri. Eu até gostaria que vocês seguissem a Ana Júri no Instagram. Ana Júri é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. A Ana Júri ela tem trabalhado de uma forma muito atuante nessa questão dos refugiados de perseguições religiosas. Por sinal, já fica a dica para vocês amanhã. Amanhã vai ter uma live que a Ana Júri está promovendo, vai ser uma live pelo Instagram, falando que quem vai estar dando a live é o nosso chanceler das Relações Exteriores, que é o ministro Ernesto Araújo, que ele vai falar da situação do Covid, mas vai estar envolvendo a questões de refugiados, repatriações de brasileiros e outros temas. Amanhã, 11 horas da manhã. Então, você já aproveita para seguir hoje e amanhã, 11 horas da manhã, você já aproveita para assistir essa live. Fica uma tarefinha de casa para vocês aí aproveitar o isolamento social para ter contato com várias disciplinas interessantes. Então, gente, o refúgio em Anápolis ele está sendo cada dia mais comum. E agora a gente está tendo também a situação da Venezuela, que aí em cima da situação da Venezuela, daqui a pouquinho a gente vai analisar os dados que eu comentei com vocês, que eu encaminhei. Mas, nesse primeiro momento, vamos passar o segundo momento da aula, então é essa parte conceitual de refúgio. Eu vou tirar a tela aqui, então, da lei, é a Lei 9.474, vocês vão observar, ela não é uma lei muito extensa, ela tem apenas 49 artigos, você pode ter a oportunidade de ler, eu não vou ficar lendo aqui, gente, isso aí você pode fazer na sua casa, se você tiver alguma dúvida, você pode postar lá no fórum, pode me perguntar, e aí isso tudo aqui vai estar falando deste procedimento. E aí, nessa parte conceitual, todo mundo entendeu a parte do que seria refúgio? Todo mundo entendeu o refúgio? Eu vou tirar o mudo de vocês. Vamos lá. Vocês podem falar. Vocês entenderam o que é refúgio? Sim. Sim? Tudo ok? Tudo ok. Tá? Como se diz, a metodologia tá ok online, que eu falei que esse trem de dar aula sem olhar para a cara do povo é difícil. Sem estar perto. Eu fiquei brincando, sem voar baba no povo, são tão sem graça que só voa baba no computador. Então, essa parte conceitual do refúgio, ok. Eu vou fechar aqui de novo, que aí eu vou explicar para vocês os órgãos que nós temos que cuidam dos refugiados. No Brasil, nós vamos ter um órgão específico que está dentro do Ministério da Justiça, que é quem vai conceder ou não essa categoria de refugiado. Vou pôr todo mundo no mudo de novo. Então, vamos lá. No Brasil, quem são os que cuidam dos refugiados? Nós temos um departamento próprio
que tá lá, aparece até ele citado na Lei 9.474, que é o CONARE. O que é CONARE? Comitê Nacional para os Refugiados. Ele é quem vai fazer a análise se a pessoa realmente é ou não refugiado. Nós pensamos assim, esses venezuelanos que estão aqui já são todos refugiados? Não. Eles chegam, entram no país, solicitam o refúgio. Aí está uma grande diferença também do asilo. O refúgio, obrigatoriamente, a pessoa tem que estar dentro do território do país para solicitar aquela característica de refúgio. Então, não tem como eu ir na embaixada solicitar. Eu tenho que estar dentro do território de onde eu quero solicitar o refúgio. Então, nós vamos ter essa situação da pessoa entrando aqui no Brasil, porque nós fazemos fronteira com a Venezuela, né? E as pessoas entram muitas vezes andando, e ali na fronteira nós já estamos tendo como se diz, uma tarefa especial, que é a Operação Acolhida, que está trabalhando o Ministério da Justiça, o Exército, outras pessoas mais, para ver a situação desses refugiados. Ele vai solicitar o refúgio, mas significa que ele já é refugiado? Não, gente. A solicitação é um processo administrativo que é encaminhado para o CONARE. Quem vai falar se é ou não refugiado é o CONARE, que é o nosso Comitê Nacional para os Refugiados no Brasil. E esse comitê que vai dar análise, vai dar a decisão final. Nos dados, vocês vão se assustar a quantidade de processos que tem tramitando. Então, para variar, não é um processo rápido no Brasil. Muitas vezes a pessoa vai ficar 2, 3 anos com esse pedido de refúgio, mas sem saber se ele vai ser aceito como refúgio. Então, você fica nessa situação que ela pediu um refúgio, mas ainda não teve uma decisão final do instituto lá, do comitê, do CONARE, para saber se a pessoa é realmente refugiada. Então, o órgão que cuida dentro do Brasil é o CONARE. O órgão que cuida no mundo é a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é uma agência especializada dentro da ONU que cuida do tema dos refugiados. Então, nós vamos ter esses dois institutos, um em âmbito mundial, outro em âmbito nacional, que é o CONARE. Então, vamos lá para fazer uma diferençazinha, que é importante a gente fazer uma diferença pontual, até se você quiser aí, nesse momento, escrever de um lado do papel, que eu estou vendo que a Sueli está anotando. A Sueli está anotando tudo. E a Gabriela também. Né? Então, vamos lá. A Gabriela vai escrever assim de um lado asilo e passar um traço do outro lado refúgio, para a gente fazer a diferença desses dois institutos, do asilo para o refúgio, para a gente não ter essa confusão que muitos alunos têm do que é asilo, do que é refúgio. Então, vamos lá. Asilo, como eu falei para vocês, ele é um ato soberano e discricionário do Estado. O Brasil vai escolher se ele vai ou não conceder o asilo para determinada pessoa. Já o refúgio, não. Se a pessoa se encaixar nas condições de refugiado, que a única coisa que o CONARE faz é analisar se a pessoa se encaixa nas condições de refugiado. Eu não vou escolher, não é um ato discricionário do Estado. Ele é obrigado. Se eu sou signatário da Convenção de 51 para refugiados, do Protocolo de 67, que adicionou a Convenção de 51, você é obrigado. Então, nós já temos uma diferença muito grande. Uma coisa é um ato de escolha, outra coisa é uma obrigação. Asilo, o Estado pode escolher ou não dar. Refúgio, se a pessoa se encaixar nas condições, ele é obrigado. Certo? Um outro tema, que é diferente um do outro. Asilo. Não existe nenhuma agência especializada para asilo em âmbito internacional. Está lá no Tratado da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 14, mas não tem nenhuma
foro, nenhuma agência especializada para asilo. Já em âmbito internacional do refúgio, nós temos a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, existe esse foro internacional dentro da ONU que cuida dos temas dos refugiados. Os motivos que podem ser, gente, os motivos do asilo é só questões políticas, são motivos políticos. Já os motivos do refúgio são dos mais diversos, grupos sociais, religiosos, raciais, e podem envolver, inclusive, um pedido coletivo. Aqui geralmente vai vir muitas pessoas, não vai ser só um que vai vir. Muitas pessoas, porque geralmente vai ser aquela pessoa em uma família, ou toda uma cidade, ou todas as pessoas de uma determinada religião. Então, geralmente, aqui são questões do refúgio muito mais coletivas do que o asilo. O asilo são perseguições políticas mais de caráter individual. Outra diferença, asilo. Asilo existe tanto o diplomático como o territorial. A pessoa pode requerer dentro do outro país ou ela pode requerer dentro da embaixada. Já o refúgio, não. Obrigatoriamente, a pessoa só pode requerer o refúgio se ela já está fora do seu país e ela vai requerer refúgio no país que ela está. Então, aí temos uma outra diferença. Então, a gente consegue elencar essas 4 diferenças principais que eu tenho do asilo para o refúgio. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Então, vou liberar vocês para falarem. Todo mundo entendeu? Sim. Esses 2 institutos, ficou claro para vocês? Sim. Sim? Então tá bom. Tem alguma dúvida, alguém? Pode falar. Se o país não ratificar esse tratado internacional, ele não é obrigado a aceitar um refugiado? Não. Se o país ele não for signatário e não ratificar esse tratado, ele não é obrigado. Só que uma curiosidade, Gabriel. Todos os países quase que são parte da ONU, que hoje são 193, já ratificaram esse tratado. Tá? Teria como ele sair? Tem. Ele pode denunciar o tratado, como a gente viu lá nas aulas quando eu falava de tratado. Mas, hoje, nesse presente momento, eles são todos países que fazem parte da ONU, quase todos. Se eu não estou enganado, são mais de 170. Eu não sei quais são que estão fora, mas quase todos já ratificaram esse tratado, a Convenção de 51 e o Protocolo de 67 sobre os refugiados. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Tem uma pergunta no chat aí, professor. Tem uma pergunta no chat. Vamos abrir o chat. Chat. Enquanto a pessoa aguarda o julgamento, ela pode ficar no país? Sim. Enquanto está aguardando a análise administrativa, ela deve ficar no país. Porque se ela sair, existe também a mesma figura do asilo, que é uma renúncia tácita ao pedido de refúgio. Porque se você está pedindo refúgio para mim, é como se eu fosse te proteger. É aquela ideia da galinha cuidando dos pintinhos. Ó, então tá bom, então você está aqui no Brasil. Se você sai, automaticamente eu não estou mais me responsabilizando por você. Então ele tem que estar condicionado aqui no Brasil. Professor, o asilo político não é um ato permanente? Não pode não ser permanente, tá? Porque na própria lei, na lei de imigração, fala que se a pessoa sai, ela é permanente se a pessoa permanece no país. Se ela sai do país, significa que ela está abrindo mão daquela condição de exilado político, tá? Então, não tem como. Vamos pensar que um determinado iraniano veio para o Brasil, ele é homoafetivo e ele está pedindo a condição de exílio político, porque ele era também deputado lá no país. E aí ele resolve, sendo deputado, fazer uma legislação
que não seria Eu crime falei onde eu a estava. homoafetividade. Eu só não estava com Olha, eu vou pôr vocês no mute de novo. Vocês estão Mas você não conversando. pode esperar. Todo mundo no mute de novo. Pronto. Se, nesse exemplo que eu estou contando, vamos pensar que uma determinada pessoa lá no Irã, ele seja homoafetivo e ele foi eleito para deputado. Só que ninguém sabia que ele era homoafetivo. Quando ele foi eleito para homoafetivo, ele resolve fazer uma legislação no país para não ser crime e para que possibilitasse o casamento homoafetivo no Irã. O que acontece com esse coitado desse iraniano? Vai ser perseguido politicamente. Ele vai, num primeiro momento, ele vai correr para a embaixada do Brasil. E vai falar assim, Brasil, eu sei que aí no Brasil é permitido, vocês me dão o asilo político, porque eu estou sendo perseguida, eles vão me matar aqui, que eu quis fazer essa lei legalizando a homoafetividade. Consequentemente, o Brasil vai conceder. Aí, já aconteceu algumas vezes. Como que eu faço para tirar essa pessoa do país, gente? Para a gente não ter problemas diplomáticos num outro país, eu tenho que comunicar ao país de origem, ou seja, eu estou lá no Irã, a minha embaixada está lá no Irã, e eu tenho que comunicar ao Irã, eu estou com determinada pessoa aqui dentro da embaixada, e eu gostaria de retirá-la da embaixada. Você me concede o salvo-conduto? Salvo-conduto é a autorização do país para que eu possa sair com ela. Vamos pensar que o Brasil, o Irã deu um salvo-conduto. Fala assim, pode ir embora com ele aqui, a gente não quer mais ele daqui mesmo, não. E aí, a gente encaminha ele aqui para o Brasil, ele vem para ficar dentro do Brasil. Se ele ficar aqui dentro do Brasil, enquanto ele permanecer aqui, ele vai ser um exilado político. Se ele sair, automaticamente ele perderia. Professora, um presidente pode pedir asilo político enquanto no exercício do seu mandato? Gente, para ele pedir isso aí, ele provavelmente já está em medidas para cair. Porque temos essa situação que, regra geral, eles não vão pedir, mas se ele pode, tá? Pode acontecer de ter a necessidade, se for ter um golpe militar, alguma ditadura, ele pode pedir sim, não teria nenhum impedimento. Enquanto está no exercício, só que no momento que ele pede o asilo, ele está renunciando o seu mandato político, né? Então, nós teríamos essa situação. Eu entendo que eles vão ficar lutando até o fim. Se na hora que ele cair ou tomarem o poder, fizer um golpe contra ele, ele provavelmente pedirá o asilo político. Então, o asilo tem essa característica. Alguma outra dúvida ou pergunta sobre a diferença de asilo e refúgio? Vou liberar o som. Alguém tem mais alguma pergunta da diferença de asilo e refúgio? Não? Você vai falar do refugiado ambiental? Tá. Comentar do refugiado ambiental. Boa lembrança. Gente, o refugiado ambiental. O Brasil ainda não ratificou a Convenção de Cartagena, que fala da modalidade do refugiado ambiental. Mas já está surgindo pessoas que estão requerendo. Um exemplo clássico que nós tivemos foi a questão do Haiti. Porque o Haiti não foi um problema ambiental que ele teve, um terremoto e outras coisas mais que fizeram com que as pessoas precisassem sair. Então, está surgindo, mas nós ainda não ratificamos essa modalidade dos problemas ambientais. Mas cada dia mais, como se diz, está sendo mais frequente. Como eu falei para vocês, no dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Gente, o problema da água, ele é muito sério em muitos países, principalmente na África. Tem países, gente, que tem 15 anos que não chove. Eu acho que eu comentei com vocês na nossa última aula, antes de entrarmos no isolamento social, de uma amiga minha que é médica que estava fazendo uma missão lá na África. Ela foi pelos Médicos Sem Fronteiras. Não sei se eu cheguei a comentar com você. Ela chegou numa tribo lá na Angola, onde tinha 10 anos
sem chuva. Misericórdia. Onde a desnutrição das crianças é quase 80% das crianças naquele país são desnutridas. Porque eles não têm nem água do céu para poder plantar uma mandioca que seja. Então, assim, é um índice muito alto de pessoas ainda que vivem em situações de misérias gigantescas, e esses problemas ambientais só têm aumentado. Então, provavelmente, o Brasil ainda não é signatário da Declaração de Cartagena, que é uma declaração da Organização dos Estados Americanos que incluiu essa possibilidade do refúgio ambiental, mas a cada dia mais vai surgir essa modalidade. Então, é um tema muito interessante e que vale muitos estudos. Até quem tiver interesse em pós-graduações e outras coisas mais, vale a pena, tá? E por falar em pós-graduação, hoje eu fiz um vídeo lá para o YouTube, que a gente está virando todo mundo youtuber, né? Muitas pessoas muitas vezes me perguntam a diferença do que é pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Eu fiz uma breve diferenciação desses 3 modalidades das pós-graduações. Vocês que já estão no 10º período, já tem que ir pensando numa especialização, que seria a pós-graduação lato sensu. Quais são as áreas de afinidades que vocês têm? Porque no direito não dá para nós querermos ser, hoje, clínicos gerais. Você tem que se especializar. E, geralmente, você vai se especializar pelas suas áreas de afinidade, porque você mais se identificou na faculdade, ou pelo que você trabalhou no estágio. Então, já fica a minha dica aí para vocês. Certo? Então, em cima, a gente já fez toda a parte conceitual. Eu estou no plano que não cai com 40 minutos. Ei! O marido comprou a licença do Zoom, então agora eu posso falar o resto do dia. Mas agora, gente, eu quero passar só para o momento. Eu quero passar só para um momento. O Afonso está fazendo ok? Eu posso falar o resto do dia, Afonso? Você está animado? A menininha da Renata. Bonitinha. Ela está dando tchau lá para gente. Eu vou agora, gente, compartilhar de novo a tela com vocês. O Luiz Carlos mandou para vocês no WhatsApp e eu pus o link também lá no Zoom, que são os dados dos refugiados. Eu não vou analisar tudo, mas eu quero que a gente analise algumas coisas. E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou pôr vocês também no mudo, tá bom? Então, rapidamente, eu vou pôr todo mundo no mudo aqui para a gente analisar os dados oficiais que foram publicados pelo Ministério da Justiça, junto com o Itamaraty, para essas questões dos refugiados. Então, espera um pouquinho que eu vou compartilhar a tela. Onde estão os dados oficiais? Sobe aqui. Gente, vocês receberam esses dados no WhatsApp de vocês. São os dados Refúgio em Números, 4ª edição. Foi publicado no meio do ano passado, 2019, e aí é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde ele vai trazer um glossário do que seria refugiados. Olha aí, que interessante. Quem são solicitantes de refúgio, quem são os apátridas, o que é o CONARE, a possibilidade de reunião familiar, que é uma possibilidade que surgiu com a Lei 13.445, que é a Lei de Imigração, e também o reassentamento, tá bom? Então, são a possibilidade de transferir uma pessoa refugiada, porque ela está em risco no primeiro país de refúgio para um outro país. Então, vamos lá. Panorama mundial do refúgio. Gente, eu me assusto toda vez que eu olho para esses dados. Segundo a Acnur, no final de 2018, nós tínhamos 70,8 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar seu país de origem por diferentes tipos de conflitos. E aí aqui seria o top 3, infelizmente, temos os 3 maiores, que desses são 67% desse total, eles vêm de 3 países: Síria, Afeganistão e Sudão do Sul.
Então, esses 3 países, desses 70 milhões, 67% de 70 milhões vem desses 3 países. Então, Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. O que nós vamos ter ali? Para onde que esses refugiados foram, gente? A gente pensa, um refugiado ele veio aqui para o Brasil. Não, gente, ele vai para o país de fronteira, porque muitas vezes, infelizmente, coitado, eles vão andando. Então, ele tem que ir para o lugar mais próximo. Quem faz fronteira com a Síria? Se você olhar o mapa mundi, quem faz fronteira com a Síria é a Turquia. Quem faz fronteira com o Afeganistão é o Paquistão. Quem faz fronteira com o Sudão do Sul é a Uganda. Então, esses países que estão na zona de fronteira são os mais, como se diz, é que tem mais problemas, né? Porque eles têm que receber as pessoas. E todos eles são signatários da Convenção de 1951 e do Protocolo de 67. Então, vamos agora para a América, para o nosso panorama regional de deslocamento. Olha o que aconteceu. Quem são os 3 países onde teve o maior deslocamento? Venezuela é o maior deles. Eles estão colocando a data de 6 de junho de 2019. Então, nós já tínhamos 4 milhões de refugiados venezuelanos ou pessoas que solicitaram refúgio. Colômbia, gente, a Colômbia tem uma curiosidade muito grande quanto a isso. Você está vendo que está falando, é o segundo país com o maior número de deslocados internos do mundo. O que são deslocados internos? São pessoas que precisaram sair da sua região, mas foram para outra região dentro do próprio país. Por que na Colômbia tem tanto deslocado interno, gente? Infelizmente está relacionada ao tráfico de drogas, às Farc. As Farc faz com que as pessoas se desloquem internamente. E o norte da América Central, que vai ser as regiões lá de El Salvador, Guatemala e Honduras, estaria no terceiro classificação do panorama na América de maior deslocamento. Vamos para o cenário Brasil e mundo. Isso são dados até dezembro de 2018. Quantas pessoas o Brasil tem como refugiados? Nós temos acumulados refugiados, ou seja, já foi reconhecido pela CONARE a característica de refugiado, 11 mil pessoas estão como refugiados. Até aí, gente, 11 mil pessoas é tranquilo. O duro é para a linha de baixo. Quantas pessoas pediram refúgio? 161 mil pessoas já solicitaram refúgio e ainda não tiveram seus processos analisados. Ou seja, nem 10% já foi analisado, que é os 11 mil, e nós tínhamos 161 mil pedidos. Ah, professora, diminuiu? Não, gente. Não saiu os dados oficiais ainda de 2019, mas tudo indica que essas solicitações de refúgio tenham chegado a aproximadamente 250 mil pedidos. Gente, então é muita gente que nós temos pessoas pedindo para nós. Das 11 mil pessoas, quem foram as que já tiveram reconhecida a nacionalidade? 51% dessas 11 mil pessoas são sírios. Lembrem, gente, que os refugiados sírios chegaram no Brasil foi a partir de 2015, porque a guerra da Síria, infelizmente, gente, já tem 8 anos. A guerra da Síria está completando 8 anos em 2020, então começou em 2012, em 2015 foi quando começou a chegar muitos sírios no Brasil. Então, esses 51% desses 11 mil são sírios. Olha o que acontece no mundo. Todo mundo está me escutando? Faz um ok com o dedo aí, Sueli. Está travando um pouco, professora, mas está saindo. Está saindo? Tá bom. Então, o mundo, nós temos 25 milhões de pessoas que têm já reconhecidas as características de refugiados. Nós temos 3 milhões e meio de pedidos em trâmite. Esses 3 milhões e meio, gente, envolve esses 161 que estão aqui no Brasil. Desses 25 milhões de pessoas que pediram, que já têm reconhecida, está englobado essas 11 mil.
E da nacionalidade desse total aí, gente, é a situação da Síria. Desses 25 milhões que nós temos reconhecido, 26% deles são sírios, ou seja, 5 milhões, quase 6 milhões destes são sírios. Então, nós temos aqui essa situação muito preocupante. E a guerra da Síria acabou? Não, gente, ela continua lá. Infelizmente, não acabou, não tem previsão de acabar. Ali envolve questões muito maiores. Se a gente for estudar um pouquinho mais sobre aquela região, geopoliticamente, a gente sabe que a Rússia defende o Bashar, porque ele tem interesses econômicos e minerais ali na região da Síria. Então, nós temos muitos problemas com essa região. E aí eu vou mostrar esses dados das solicitações. Em 2018, gente, em 2018, nós tivemos 80 mil pedidos de refúgio. Então, lembrando que lá era 161 mil, só em 2018, metade dos nossos pedidos foram em 2018. E olha quantos pedidos foram de venezuelanos. 61 mil pedidos foram em 2018 de venezuelanos. Aí vem lá, bem menor, o Haiti com 7 mil. Aí vem Cuba. Nossa, quem são esses cubanos que solicitaram refúgio no Brasil? Alguns deles, gente, curiosamente, são dos Médicos Sem Fronteiras, daquele programa que foi feito pelo governo federal. E logo quando o Bolsonaro foi eleito, ele falou que ele iria acabar com aquele programa com relação a Cuba. E aí os médicos não queriam voltar para Cuba. E aí eles foram e muitos solicitaram, tanto os médicos como as suas famílias que vieram, solicitaram a questão de refúgio. Olha quem aparece em quarto lugar: China, Bangladesh, Angola e outras coisas mais. Eu gostaria que vocês memorizassem, gente, só os pedidos de refúgio da Venezuela, que ela é a primeira, disparada. Então, se aparecer na avaliação de vocês, qual foi o país que mais pediu refúgio no ano de 2018, vai ter lá as opções, você tem que marcar Venezuela, tá, gente? Então, por favor, isso aqui é sinal que você pelo menos leu os dados. Aí vai vir vários outros dados aqui, e eu gostaria que vocês observassem as decisões do CONARE, como que foi. Eles indeferiram muitos, eles reconheceram, outros arquivou porque a pessoa foi embora, estendeu para a família. Então, tem várias situações do que o CONARE decidiu. Então, gente, o perfil das pessoas refugiadas, quem foram essas pessoas, qual que é o perfil delas. Então, nós temos muitos dados interessantes nesse arquivo. Esse arquivo ele é oficial. Se você digitar refúgio em números 2018 no Google, ele vai aparecer. Vai aparecer lá e você vai conseguir baixar esse arquivo, mas eu já postei o link para vocês, tanto na plataforma do AVA, quanto vocês já receberam também pelo WhatsApp através do Luiz Carlos. Então, gente, por hoje, eu acho que era interessante a gente ter isso, esse conhecimento do que são os refugiados. Eu coloquei 4 links lá no Zoom, lá no fórum. Até eu estou continuando o mesmo fórum para facilitar, e está lá na última coisa agora. Você vai ver que eu pus um textinho fazendo um convite para essa aula, e eu pus 4 links que era interessante que vocês dessem uma lida. Tem algumas coisas que são bem simples, que é até do Ministério da Justiça, diferenciando asilo asilo de refúgio, o outro é o do artigo 14 da Declaração Universal. Então, tem alguns textos bases lá que auxiliarão vocês. Então, neste momento, eu me dou por satisfeita. Alguém tem alguma dúvida da matéria? Para a gente passar para o tema que vocês me perguntaram semana passada, quanto à questão das avaliações. Saiu uma decisão da Pró-Reitoria e eu vou explicar para vocês como que vai funcionar as nossas avaliações. Alguém tem alguma dúvida? Vou deixar tudo aberto para vocês. Alguém tem dúvida? Sueli tem alguma dúvida? Gabriela tem alguma dúvida? Professora, qual que é o seu e-mail? Meu e-mail? Não, o Luiz já mandou aqui no bate-papo para enviar o trabalho. Tá. Então você já... É porque eu não estava olhando no bate-papo. Professora Mariana Maranhão sem um tio, @gmail.com. Obrigado. Então, por sinal, hoje vocês me mandem os trabalhos de vocês, que aí a gente vai
eu já vou corrigindo eles para explicar para vocês como que vai acontecer a nossa avaliação. Certo? Professora, poderia enviar as atividades no Liceu? Tá, eu posso também postar lá um texto quanto às atividades. Roteiro da aula tal, posso fazer isso, sim. Na aula passada, eu acho que eu até postei alguma coisa, mas eu volto a postar. Eu acho que, na verdade, eu não postei. Eu pus, foi o convite também. Mas eu vou pôr algumas coisas no Liceu também. Professora, e o Luiz Carlos respondeu. Qual atividade que temos que enviar? Vocês têm que enviar, gente, a minha atividade daquele trabalho que pode ser feito em grupo. O prazo é hoje até às 23h59, de 4 questões, certo? Que vocês fizeram, pode ser até em 4 pessoas. Então, fica aí, essa é a atividade que vocês tinham que me enviar, tá bom? E para ser justa, porque eu gosto de ser justa, uns alunos do 10º noturno me pediu para que esse trabalho valesse um pouquinho mais. Eu vou colocar esse trabalho valendo 30 pontos. Ele estava valendo 20. A prova de vocês vai continuar valendo 70. Ou seja, eu estou atribuindo 1 ponto a mais para vocês. Tá? Então, o outro trabalho que a gente fez dos tratados vai continuar valendo 1 ponto, e tem aquelas atividades que a gente fez em sala que são pontos extras. Então, gente, se você partir dessa premissa, vocês estão indo com 2 pontos extras já. Nossa prova estaria valendo tipo 12 pontos. Vocês estão, no lucro, tá? Então, vamos todo mundo sair bem nessa prova que vai acontecer. A outra tá rindo, né? Mas é verdade, vocês estão no lucro. Vou explicar. Professora, diga. Fala como vai ser as provas. Oi? Fala, por favor, como vai ser as provas agora. Vou explicar como vai ser as provas, Guilherme. As provas de vocês vão acontecer entre o dia 9 e 16. Vocês vão estar com todas as suas provas abertas nessa semana do dia 9 a 16. Ou seja, você vai montar o seu cronograma de qual matéria você quer fazer a prova primeiro. Vão ser provas pelo sistema online. Vocês vão responder online essas provas. Vocês não achem que a sua prova é igualzinha à do seu coleguinha, porque o nosso sistema é inteligente, ele randomiza, tá? E uma vez que você for respondendo ela, você encerrar a prova, você não tem como voltar naquela prova, tá? Não, agora eu estudei tudo de novo. E muitas vezes, se você voltar também, vão ser outras questões que vão aparecer ali. Então, gente, a gente não está banalizando a situação das avaliações. Vão acontecer avaliações. Já vai estar aberto o sistema para a gente postar nesse final de semana. A gente vai estar todo mundo postando as questões, mas para vocês estão abertas as provas do dia 9 a 16. Então dia 9, já que é quinta-feira, não vai ter aula da senhora? Não vai ter, porque você pode escolher qualquer outra hora das suas 24 horas do dia para fazer. Você vai escolher as suas horas, não vai atrapalhar as aulas dos professores. Nós vamos continuar dando aula normalmente, já está no nosso bate-local confirmado. Nossa próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, a professora Mariana aparece aqui para dar aula para vocês. Certo? Qual a duração de tempo da prova? Vocês têm no máximo 2 horas para responder cada prova. Tá? No máximo 2 horas por prova. Tem alguma outra pergunta, Guilherme? Não, professora. Obrigado. Está extremamente esclarecido. Está esclarecido? Apesar Você está em cima do seu cavalo, por isso que você não quer aparecer aí para mim? Não, não é nem esse o motivo. Olha, ele apareceu. É porque ele acabou de acordar. Bom dia. Gente, eu acho que... o outro está me perguntando aqui. Ficar disponibilizado no YouTube? Vai estar disponibilizado no YouTube também. Eu vou pôr o link para vocês dessa aula lá no YouTube. Tá? Vou pôr lá no Ava. Vou pôr no Ava e vou pôr também no Word. Eu vou fazer um arquivo no Word para postar no Liceu.
Então, eu vou postar nos dois lugares, tanto no Liceu como no AVA. E a pergunta da pessoa que ela me fez aqui, eu acho que ela quer que eu falar no chat aqui. Qual atividade temos que enviar? Qual trabalho? Está no Liceu? O trabalho não está no Liceu. Eu vou postar, então, no Liceu para vocês, porque eu acho que o trabalho não está no Liceu, não. Mas eu vou postar lá para que vocês possam me enviar. Sueli, você quer perguntar? A matéria da prova até essa aula de hoje? É a aula de hoje. Foi ótimo até a gente ter mais essa aula de hoje, porque essa matéria de hoje tem a ver com todas as aulas para trás. Porque na hora que fala de asilo, tem a ver com a aula lá do primeira aula, do artigo 4º, refúgio tem a ver com as outras aulas, é até a aula de hoje. Então, vamos lá. Boa pergunta, Sueli. Qual vai ser a matéria da prova? Então, vamos lá. Primeiro, vai a questão de monismo e dualismo. Monismo e dualismo que nós estudamos lá na primeira aula. Depois, os princípios das relações internacionais, que é o artigo 4º da nossa Constituição, que tem o texto lá no Liceu. O outro aqui tá pedindo cookie, gente. Tá bom, eu vou fazer cookies para vocês. Eu falei que depois de terminar essa quarentena, eu vou estar uma chefe de cozinha. Cada dia a gente vai estar... Eu estou inventando um trem. Então, depois dos princípios, nós vamos entrar na questão dos fontes do direito internacional, que é importante a gente lembrar do artigo 38 do Estatuto de Haia, lá, que fala da Corte Internacional de Justiça, que fala de todas aquelas fontes. Porque é só para a gente lembrar de quais são todas as fontes. Aí, depois, você vai fazer a questão dos tratados. Aí, tratados é o maior, né, de todos. Aí a gente viu a parte de como que ele é recepcionado, como ele deixa de ser, então, toda essa situação. Aí, depois dos tratados, nós fomos para a nacionalidade. Luiz Carlos, você quer perguntar alguma coisa? A Ana tá tentando acessar. Deixa eu liberar ela aqui. Liberei, agora que eu vi. Desculpa. Então, oi, Ana Laura. Liberei você para você. Desculpa. Então, Obrigada, professora. Eu tinha caído. Ah, tá. Nós temos, depois, então, dos tratados, nacionalidade. Aí a gente entra na aula anterior, que foi vistos, deportação, expulsão e extradição, que é a lei de imigração, e entra no tema de hoje, que é asilo e refúgio. Então, a gente fechou o tema da nossa prova com a primeira VA, lembrando que a primeira VA vai ser na metodologia online, em virtude do nosso isolamento social. E aí vocês vão ter entre o dia 9 a 16. Gente, uma dica que eu faço para vocês. Façam um cronogramazinho pessoal, porque senão depois vocês se bagunçam todo de qual a prova que vocês vão fazer. Faça um planner. Meu planner, eu quero fazer a primeira prova de internacional. Não, eu quero fazer a primeira de previdenciário, de tributário. Organizem. Porque se você achar que você vai abrir todas as provas e responder ela ao mesmo tempo, vocês não vão dar conta. Escolha, tipo, um dia, ou talvez possa até responder 2 no mesmo dia, mas uma de manhã e uma de tarde. E estudem, tá, gente? As questões, né? A gente não tá banalizando, não. Já que é uma prova onde, regra geral, eu não tenho nem contato com vocês, eu vou estar fazendo questões novas, vou estar criando questões. Então, para a gente ter esse cuidado, tá? Tá, o Tom aqui está me pedindo para que eu poste no Liceu a matéria da prova. Tá bom. Eu vou explicar, vou postar escrito lá no Liceu e tanto no AVA como no Liceu, essas coisas, para a gente deixar documentado também, para que vocês saibam. Então, vocês vão ter 2 horas de prova, você vai... questões todas objetivas, tá? Vocês não vão ter um resultado na hora, vai só sair o resultado das provas depois que encerrar o período de todas as provas, ou seja, dia 17, após o dia 17, que vai ser disponibilizado o resultado das provas, e vai ser assim que vai funcionar. No mais, eu estou à disposição.
Qualquer coisa podem falar comigo. Vamos fazer o nosso registro. Sorri para a foto aí, né? A próxima aula você vai dar matéria nova ou vai dar uma passada na matéria? Eu posso fazer... Não, eu já quero entrar em matéria nova, Sueli, porque senão a gente vai acabar atrasando. Mas eu posso, se vocês já tiverem estudado, no finalzinho a gente faz um pergunta e respostas. Tá bom? Vamos combinar assim? Eu vou dar matéria nova, porque aí a gente já vai entrar conforme o nosso cronograma. Eu entro quais são os sujeitos do direito internacional, como um todo. Aí eu faço, no final eu disponibilizo para vocês, mas essa matéria não cai na prova, mas aí no final eu faço uma pergunta e respostas para vocês, se vocês já que vai estar aberta as provas para vocês fazerem. Dá um sorriso aí, todo mundo. A gente sai na foto. Sorrindo! Ê, que povo bonito! Ô, saudade de vocês, gente. Vocês não têm noção. Outra coisa, todo mundo assistiu minha bregueira da Marília Mendonça? O Luiz Carlos mandou pra vocês. Vocês viram meus comentários lá, Marília Mendonça? Olha o nível de insanidade que a professora está entrando, gente. Já que eu estou, eu falei que eu estou no ócio criativo. Vocês sabem o que é o ócio criativo? É uma teoria do Demétrio Magnoli. Ele é um italiano, sociólogo, que fala que quando a gente tem um pouquinho de tempo livre, mas mesmo assim continua estudando e trabalhando, a gente tem ócios criativos. Eu falei que eu sou prova disso. Eu estou me descobrindo uma nova Mariana. Uma cozinheira que eu não sou de jeito nenhum, só que eu gosto de cozinhar o que eu gosto de comer, né? Eu não gosto de fazer arroz de feijão, eu gosto de cozinhar besteira, né? Então, estamos aí. Fiquem com Deus. Professora, que achou do longa que te mandei? Meu Deus, que longa que é? Você me mandou alguma coisa, Afonso? Socorro. Eu não vi. Depois você me manda de novo. Eu tô falando que eu tô ficando doida. Eu tô lendo monografia, tanta coisa. E no mais, vamos nos falando. Mandei lá no Insta, professora, ontem. Ah, não era um curta-metragem que você me mandou? É um curta, na verdade. Ah, tá. Eu não assisti, se eu te falar, Afonso, ontem eu falei que eu fiquei... Ontem foi dia de insanidade total. Eu estou alfabetizando crianças em casa, né? Porque eu estou virando professora de pré-primário. E ontem, gente, a tarefa deles, esse treino não acaba, meu Deus do céu. Eu comecei a fazer tarefa 2h da tarde, foi terminar 6h30. Eu já tava pra ficar doida. 10 meninos para fazer tarefa. Então, assim, tá bem intenso os meus dias. Mas, o Guilherme tá pedindo para entrar de novo. Ele quer me dar tchau, né, Guilherme? Ai, Guilherme, você entra em 2 celulares? Como assim? Você entra no celular e no computador ao mesmo tempo. Então, ó, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. No mais, eu vou mandar todas as orientações pelo Liceu e também para postar pelo Lava, tá? E qualquer coisa, estamos aqui. E a aula também vai estar disponibilizado o link lá no YouTube. Todo mundo vai depois ver no YouTube. Seu direito de imagem foi cedido, todo mundo aí bem bonito, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Acabou. André. Acabou. Os filhos. Agora, os meus estão tudo trancados lá de fora, gente. Porque se eu deixar abrir... Soltar, sobe tudo isso. Se soltar, vem aqui. Eu falo, não, agora é o momento mamãe trancada na sala. Trancou. Eu tranco de chave a porta do escritório, mas nem... Ai, meu Deus. Então, tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, beijão. Até mais, tá bom. Até.